Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar de Khamzat Chimaev, que luta agora no próximo final de semana na luta principal do UFC 319. Ele enfrenta o Dricus du Plessis, ele vai tentar tomar o cinturão da categoria peso médio, e saíram dois vídeos curtos dele, que eu quero mostrar aqui pra vocês, e eu assisti também a entrevista que ele deu ali no Media Day, né, porque hoje tem aquelas entrevistas onde o pessoal chega, senta na mesinha, responde algumas perguntas, e amanhã tem a coletiva, né, onde tá todo mundo junto, aí rola provocação e tal. Se a coletiva for legal, eu vou assistir, claro, né? Se for legal, eu faço um vídeo falando como foi, tá? Mas vamos aqui. O primeiro vídeo que eu quero mostrar pra vocês, inclusive aqui no Instagram tá um em cima do outro, então eu já vou aproveitar, tá? Esse que a gente vai ver primeiro é o encontro entre os dois. A AG Fight postou, né, esse primeiro encontro. Também saiu no vídeo do próprio UFC. Eu vou colocar aqui porque tem a ver com o assunto, caso você não tenha visto, tá? Então, tá rolando aí. YouTube and YouTube, good weekend. See you fight. It's gonna be a good one. Let's do it. Então dá pra ver, né? Um clima muito amistoso, né? Eles se encontram, se cumprimentam, o Du Plessis dá aquele toquinho no ombro, né? Igual o Espinal quis fazer ali com o John Jones, já pra dar aquela medida e tal. O Chimaev parece até um pouco mais alto, né? Pra você ver que realmente devia sofrer pra bater o peso da categoria de baixo. É esse ângulo do vídeo, depois no próprio vídeo do UFC tem do outro lado, mas enfim, não tem nada demais. É realmente os dois se provocam. A gente sabe que o Du Plessis é muito bom de provocação, inclusive, né? Ele irrita bastante seus adversários, mas é ali um clima normal, né? Geralmente isso acontece também, né? É comum isso acontecer. Os caras se provocam, tentam vender, depois se encontram, falam, oh, tudo bem, tudo bem. E o peso, tá bom, tá legal, beleza, falou, tchau. Então, não acontece nada demais. E o outro vídeo, que é bem impressionante, é o Cormier encontrando o Chimaev, e o Cormier sempre gosta de pegar os caras, seja o Poatan, enfim, qualquer um, né? De fazer um wrestling ali, né? De fazer uma forcinha e tal. Claro, tá aposentado, tá pesado, né? Mas esse vídeo chamou a atenção. Caramba, esse vídeo chamou a atenção. Vamos ver o que o Chimaev fez aqui, ó. Tá os dois ali, Chimaev alto, né, como eu falei. E aí os dois vão fazendo a brincadeira de sempre. Olha o que o Chimaev consegue fazer. Ele consegue tirar o Cormier do chão e girar ali como se não fosse nada. Cara, isso é extremamente impressionante, né? O próprio Cormier ficou ali falando o tempo inteiro, né? Oh shit, né? Tipo, perguntou, inclusive pra ele, como tava o peso. Porque, cara, vocês têm que pensar o seguinte, não é só impressionante isso que ele fez. Ele tá na semana da luta. Tipo assim, o cara tá no processo ali de perda de peso. Ele não é pequeno, como eu falei. Não é só porque ele lutou na categoria meio médio que tá moleza, ele bateu o peso, né? Porque esses caras ficam muito mais pesados do que na categoria que eles lutam. Então, assim, o Chimaev está impressionantemente forte, tá? E ele, obviamente, vai precisar dessa mesma força para usar contra o Du Plessis, tá? O Du Plessis não tem, mesmo na hora da luta, que ele vai estar bem mais pesado do que o peso que ele vai bater, mesmo na hora da luta ele não vai estar com o peso do Cormier, tá? Então, claro, aqui não é uma luta em si, né? O Cormier não tá botando a força dele toda ali, etc. É uma brincadeira. Mas, cara, é impressionante a forma como ele consegue levantar ali. Lembrando que ele tá frio, né? Ele não tá aquecido também, nem nada do tipo. Até podia, às vezes, numa brincadeira besta dessa, até se machucar, né? Mas, enfim, a forma como ele consegue tirar do chão e girar ali, né? Manusear aquele peso, aparentemente até sem muito esforço, é impressionante, tá? Então, assim, é um indicativo, já que ele tá no processo ali da semana da luta, de perda de peso e tudo, talvez um indicativo de que ele realmente tá muito bem, né? Realmente tá muito forte. Às vezes, na força bruta de início, ele pode realmente derrubar algumas vezes ali o Du Plessis. Toda a questão é se ele vai conseguir manter no chão, se ele vai achar uma finalização, um nocaute técnico e tal. Então, realmente vai ser uma luta muito interessante. Até atrelando a esse assunto, teve entrevista lá de treinador do Du Plessis, do próprio Du Plessis, falando que eles são provavelmente o único que vai enfrentar o Chimaev que não tava com medo dele, né? Porque o pessoal, geralmente, que vai enfrentar o Chimaev tem medo dele, tem medo do wrestling dele e tal, e que o Du Plessis não tem medo de enfrentar o wrestling dele, de usar o próprio wrestling que o Du Plessis tem e tal, né? E falando da coletiva não, né? Do Media Day ali, que o Chimaev respondeu algumas perguntas, ele respondendo de uma maneira bem calma a todas, tá? Falando tão calmamente, tão baixo, que é até difícil de entender um pouco, né, o que ele tá falando, né? Enfim, é calmo até demais.
mais. Mas, de modo geral, né, ele respondeu ali perguntas sobre se o Duplessis estava impressionando ele, qual luta que mais impressionou ele, né? E aí o Chimaev falou, não, ele realmente vem muito bem, acho que todas as últimas lutas dele chamaram a atenção, que ele realmente foi bem e tal, então, no geral, ele não respondeu uma luta específica, né? Ele falou como um todo. Perguntaram para ele também se na coletiva de imprensa o Duplessis vier e falar besteiras ali, né? Se isso vai irritar ele, se ele vai deixar isso afetar ele e tal. E aí ele falou que provavelmente não, né? Que são só os negócios ali, enfim. Então, né, ele disse que não vai ligar muito. Vamos ver, né? Vamos ver. Porque quando o Durinho deu uma provocada ali, ele deu até soco na mesa e tal, ficou meio irritadinho, né? E ele é um cara meio... parece muito calmo, né, em alguns momentos, mas se olha em outros, ele é meio explosivo e meio irritado, né? Então, é meio uma figura misteriosa, uma figura difícil aí, né? E aí, também, logo numa das primeiras perguntas, ele fala sobre isso, né? De também provocar no Twitter de volta, né? Quando o Duplessis fica ali provocando, mas ele falou que, eu tento ali fazer, né? O trash talk ali também no Twitter e tal, da forma dele, e aí o repórter até fala, né? Falou, não, mas tá bem e tal. Enfim, né? O Chimaev vem mudando um pouco, né? Inclusive foi uma das conversas ali durante essa entrevista, né? Com outros jornalistas, né? Que ele era um cara que falava muito, né? Tinha um personagem ali bem diferente do que ele é agora, né? Ele era o predador, era o cara que provocava, que ia fazer acontecer e tal. E agora ele meio que tá nesse personagem mais de boa, mais tranquilo, fala mansa demais, fala baixo e tal, né? Mas tudo bem, na hora da luta ele acaba sendo o que ele sempre foi, né? Ele encara bastante o adversário e vai pra cima e, enfim, é um cara bem agressivo, né? Um cara que tenta acabar com a luta. E acabam também falando sobre a leitura mais óbvia, né? Do tipo, todo mundo tá esperando um começo de luta forte e tal. Você, quando fez o wrestling nas outras lutas, fez com o Durinho, que é, né, mais baixo e tal, e com o Kamaru. Será que esse wrestling vai ser suficiente para um cara maior, como, né, o Duplessis? E aí o Chimaev fala, não sei. Ele falou, não sei te responder, né? A gente vai descobrir quando entrar lá para lutar. E sobre o trash talk que eu tava falando, que eu também lembrei agora, né? Ele acaba falando que, assim, o Duplessis pode falar ali no Media Day, falar o que quiser, ou no Twitter e tal, que no final das contas todos os lutadores falam, né? E que no final das contas eles têm que entrar no cage e lutar, né? Então o que ele falar ou não, que não vai fazer muita diferença ali. Vamos ver, né? Porque o Duplessis, como eu disse, é muito bom em provocar. Geralmente consegue tirar os caras do sério, né? E ali também é aquela coisa. Quando o cara fala no Twitter, você lê, é uma coisa. O cara fala uma besteira ou outra numa entrevista, é uma coisa. Agora, quando tá na coletiva, que tá todo mundo assistindo, que tem uma multidão na sua frente, e o cara faz piada com você e a galera ri, isso geralmente vai incomodar mais, né? Que foi o que aconteceu no episódio do Chimaev com o Durinho, que eu falei, né? O Chimaev ficou lá, não sei o quê, que até o Durinho tira sarro, né? Fala, olha lá, ficou nervoso, não sei o quê. Né? Inclusive, o Durinho mandou muito bem, né? Mas, enfim, é isso. No geral, esse é o contexto todo, tá? Aparentemente, o bicho tá forte, levantou e girou o Cormier. Ali, cumprimentou de forma respeitosa o Duplessis e na entrevista como um todo, falou ali em um tom bem calmo, né, silencioso quase, né, quase que não sai o som da boca dele, que ele tá de boa e que, enfim, tá pronto para lutar ali, né? É isso. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que, já que levantou o Cormier, vai jogar o Duplessis para fora do cage ali ou não, né? Será que vai ser suficiente? Comente sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!